Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a voz de Deus. Repita comigo, a voz de Deus. A voz de Deus não é a voz do povo. Amém? A voz de Deus. A voz de Deus. Deus ainda fala. Você acredita nisso? E hoje eu quero mergulhar com você sobre a importância de discernir a voz de Deus. Sobre a importância de... agora ficou bom. A importância de discernir a voz de Deus. Você já ouviu Deus falando? Você já ouviu Deus falar? Deus fala. Deus ainda fala conosco. O Senhor ainda fala conosco. Mas em meio a tantas vozes que ecoam, em meio a tantas gritarias, tantas vozes que nós ouvimos no nosso dia a dia, saber identificar a voz de Deus, saber discernir, peraí, é Deus que está falando, discernir a voz do nosso Pai Celestial, é de vital importância para nos guiar, para nos direcionar, para nos fortalecer e também capacitar a viver o extraordinário. Porque muitas vezes nós estamos apenas sobrevivendo na estrada da vida, mas quando nós ouvimos a voz, coragem, a voz que direciona, a voz que aplana, os nossos corações se enchem de esperança. A esperança se vai quando nós ouvimos outras vozes, que não é a voz do nosso Pai. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 27, um texto extremamente conhecido, Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós poderíamos aqui, de maneira muito prática, já observar duas coisas: que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele, e esse ouvir a voz leva a uma decisão importante, obediência. Mas a obediência pressupõe movimento. Ouvem a minha voz e seguem. Se Deus está falando conosco, por que ainda estamos parados? A paralisia vem quando nós não estamos conseguindo discernir a voz de Deus. Porque todas as vezes em que as pessoas ouviram a voz de Deus, houve movimento. Um exemplo claro é o cego, à beira do caminho. Ele estava no caminho, parado no caminho, mas quando ele ouve a voz de Jesus, ele começa a gritar e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A voz que nós ouvimos nos leva a nos movimentar em obediência. Então ouvir a voz de Deus é um aspecto crucial para todo aquele que deseja viver em plenitude o que Jesus tem para nós, para viver altaneiramente aquilo que Cristo liberou para nós. Na sua palavra ele descreve que nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados. Mas a questão não é o que ele decretou sobre nós, a questão é o que nós estamos fazendo com esse decreto. Como estamos nos posicionando diante do decreto do céu? Porque nós temos acesso a recursos inesgotáveis, mas ainda assim estamos paralisados. Porque talvez estamos perdendo tempo com outras vozes que não sejam a voz do Senhor. Deus comunica conosco, irmãos. Deus fala conosco de diversas formas. Deus fala conosco através de uma pregação. Romanos 10, verso 14. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também Deus vai falar conosco através da adoração, através das canções, através dos salmos. Deus vai falar conosco. Você pode observar isso através do Salmo 29, verso 2. Deus também vai falar conosco através das conversas com outras pessoas. Sabe, se relacionar é permitir que Deus fale comigo, porque nós não somos uma ilha isoladas em nós mesmos. O Senhor nos chamou para relacionamento,
Então, ferro afiando ferro é discipulado, e isso permite que o Senhor fale comigo através do meu irmão. Na dor dele eu aprendo, na alegria dele eu aprendo, na felicidade dele eu aprendo, na exortação dele eu também aprendo. Nós podemos observar isso em Provérbios 11, verso 14, na leitura das Sagradas Escrituras, no mergulhar na palavra de Deus. O Senhor fala conosco. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Todas as escrituras são úteis. Você está entendendo? E até mesmo, irmãos, através das circunstâncias, Deus fala conosco. E como fala? Provérbios 3, versos 5 e 6. Deus está falando com você agora mesmo. A grande questão é que talvez os seus ouvidos não estejam treinados e atentos para ouvir a voz do Senhor, em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio às problemáticas da vida, como a pastora Maressa diz, a vida acontecendo. Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. A grande questão então, irmãos, não é se Deus fala, mas se estamos dispostos a ouvir e discernir a voz de Deus, porque Ele vai falar de diversas formas, de diferentes modos. Deus fala até através da natureza. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Amém. Para ouvir a voz de Deus, irmãos, não tenha dúvida, Deus fala. Você crê nisso? Então vire para o seu irmão e diga: Deus fala. Para ouvir a voz de Deus, nós não temos mais dúvidas de que Deus fala. Mas para ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiro aprender a distinguir. Primeiro, a separar as outras vozes que competem com a atenção, competem com a nossa atenção, competem com a voz de Deus. Porque enquanto Deus sussurra, outras vozes estão gritando. Sabe quando você quer ouvir alguém? Lá em casa eu passo por isso sempre. São 4 meninos. Aí eu estou conversando com a pastora e ela está lá falando na voz mansa dela, e os meninos: ah! Amor, o que você falou mesmo? Enquanto Deus sussurra, o mundo grita. Mas às vezes o grito do mundo tem sufocado o sussurro de Deus nos seus ouvidos. Então nós vamos entender que existem algumas vozes que competem pela nossa atenção. E o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração e consequentemente as suas atitudes. Tudo começa na atenção, o que tem ganhado a sua atenção. Quem tem chamado você e você tem ouvido? De repente seja a voz do coração. Ah, o coração. Porque a gente ouve em filmes, vê em séries, em podcasts, até mesmo em músicas. Ouça o seu coração. O nosso coração, irmãos, pressupõe as nossas emoções, os nossos desejos. É uma dádiva de Deus, foi Deus que nos deu. Isso é bom, não é ruim. No entanto, a Bíblia vai nos advertir que Ele pode nos enganar. Jeremias 17, verso 9, vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Quantas vezes, irmãos, nos damos mal, tomamos decisões equivocadas, que nós nos arrependemos, vamos por caminhos que nos levaram a nada, por conta de decisões baseadas pura e simplesmente em sentimentos, e nos arrependemos. Alguns se arrependem. A voz do coração, irmãos, se ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, pode nos levar a caminhos tortuosos. Então não é ouvir a voz do coração, é entender se o que você está ouvindo, sentindo, desejando, está alinhada com a vontade de Deus.
Porque eu sei, tem muito coach, muito pseudo pastor dizendo por aí, porque se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, é porque é para você. Mas o coração do homem é enganoso. Tome cuidado com quem você está ouvindo. Tome cuidado com o que você está lendo. A voz do coração, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, pode te levar para um lugar de ruína. Mas se fosse só essa voz, irmãos, a gente conseguiria distinguir. Mas não tem só a voz do coração. Tem a voz do inimigo. Tem a voz do diabo. E os seus comparsas. É a voz, irmãos, que ela é astuta. Foi mesmo isso que Deus disse? Você tem certeza disso? Se tu és quem você diz que você é. Não foi isso que o diabo fez com Jesus? E também não foi isso que o diabo fez com Eva? É a voz da dúvida. É a voz do medo, é a voz da incerteza, disfarçada de verdade, ou de uma alternativa mais fácil. Mas está todo mundo indo para cá, por que você não pega aqui? Pega esse atalho aqui, pega essa beira. O que Deus não quer é que você seja igual a Ele. Queridos, João 8, verso 44, vai revelar o que o diabo de fato é: o pai da mentira. Acreditar na voz do inimigo é acreditar na mentira. Ele semeia a dúvida, o medo, a desconfiança. Ele busca nos afastar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. É a voz que nos diz que nós não somos capazes, que nós não somos ninguém, que Deus nos abandonou, que o pecado é inofensivo. O que é que tem? Está todo mundo fazendo. E nós precisamos estar então vigilantes para não cairmos nas suas armadilhas. Está todo mundo vendendo em meia nota. O que que tem? O que que tem que você não é filho de Deus? Está todo mundo fazendo isso. O que que tem? Ele disfarça as mentiras em verdade. Então nós acreditamos e caímos no conto do vigário. Uma mentira bem contada, no enredo certo, faz com que ela se torne atrativa. E depois que te atrai, aquilo que parecia inofensiva, tem o poder de te dominar. Mas não é apenas a voz do coração, tampouco a voz do diabo. Existe uma outra voz que também tem seduzido muitos de nós. É a voz do mundo, com as suas distrações, que está aliada, associada a Satanás, porque ele é o príncipe deste século. Jesus, no capítulo 16 de João, ele estava falando com os seus discípulos e dizendo: olha, eu preciso ir, está vindo aí o príncipe deste século, eu nada tenho com ele, eu preciso ir. E quando nós falamos sobre mundo, não estou falando sobre, o globo, eu estou falando sobre sistema, sobre ideias, sobre valores, sobre princípios. A voz do mundo nos distrai. Eu tenho certeza absoluta que tinha pessoas ali, no dia da morte de Jesus, crucificado na cruz, que não sabiam bolhufas do que estava acontecendo, mas eles disseram: crucifica-o. Então todo mundo foi. Entendeu? A voz do mundo não é a voz de Deus, a influência do mundo não é a influência de Deus, o sucesso do mundo não é o sucesso para Deus. Jesus sempre nos ensinou isso. Os irmãos de Jesus, muito chateados com Cristo,
Estava começando, sabe, as festas em Jerusalém, estava bombando Jerusalém. E eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, se você quer arrebanhar multidões, se você quer muitos discípulos, você tem que estar em Jerusalém. Quer ter sucesso? Ser visto. Porque quem não é visto, não é lembrado. Jesus dá uma lição para eles: ainda não chegou minha hora. Eu vou ficar de boa na Galileia. Eles não entenderam, porque sucesso não era Galileia, sucesso era Jerusalém. Tome cuidado com o que você tem ouvido dizer que é sucesso, porque tem preço o sucesso do mundo, e o preço é alto. A voz do mundo, irmãos, é suas distrações. Satanás hoje não precisa nem nos fazer mais pecar, porque nós estamos tão distraídos com as vozes do mundo, sabe, contemplando as coisas do mundo. Nossa, que lindo, que maravilhoso, que legal, E a gente perdeu o foco. Vivemos em um mundo barulhento, saturado de informações, de exigências constantes. E se eu, como pastor, não tomar cuidado, eu mesmo perco o foco, porque eu começo a me comparar e dizer: puxa vida, eu não tenho tantos seguidores como o Douglas Gonçalves. Caramba, eu não tenho tantos seguidores como o Theo Hayashi. Puxa vida, mas eu faço as mesmas coisas que eles. Então eu preciso fazer igual a eles, eu preciso ser igual a eles, eu preciso falar igual a eles. E então nós vamos perdendo pouco a pouco a nossa identidade, e nos tornando pseudo-pessoas, aquém daquilo que Deus teria para nós. Está entendendo? O mundo grita, as redes sociais estão bombando, notícias, consumo, a busca, interesse, incertezas, sucesso, validação. Tudo isso, irmãos, está gritando, tentando ganhar e roubar a sua atenção. Essa voz nos seduz com promessas de felicidade fácil, superficiais, e nos mantém ocupados, e por vezes nos faz inclusive pecar na mente, porque a gente olha para a família do outro e diz: puxa, a minha família não é assim, queria uma mulher igual ela, queria um homem igual ele, por que meu marido é assim, não é assado? Mas tudo começa com uma voz. Veja, não é atraente, Eva? Tudo começa com uma voz. E então, o que rouba a nossa atenção, ganha o nosso coração. E agora, irmãos, a gente é presa fácil, a gente só está indo. Você está entendendo? Essa voz nos diz que para confiar nos nossos próprios recursos, na minha capacidade, você é capaz, vou te destravar o seu mindset, sabe, você vai alcançar. Essa voz quer fazer você acreditar que você pode qualquer coisa. Eu creio que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É fundamental, irmãos, reconhecer e abafar essa voz na sua mente e sobretudo no seu coração. 1 João, a epístola de João, capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as
ostentações ou a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem muita gente, irmãos, vivendo com a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. Tem muita gente servindo a dois senhores, porque está ouvindo o Senhor errado. E não é o dinheiro, alguns sim, alguns estão ouvindo a si mesmo. Sim, Deus, sim, Deus. Eu me tornei o meu próprio Deus, e nós estamos numa geração hedonista, numa geração ensimesmada, numa geração em que o seu Deus é o seu umbigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Meu corpo, minhas regras. O que nós não entendemos é que nós temos dono. Nós pertencemos a Deus. E só temos utilidade nas mãos de Deus. Mas se nós não estamos nas mãos de Deus, em que mãos nós estamos? Em quais mãos nós estamos? Porque nós achamos que estamos, vivendo uma liberdade, mas ela é falsa. Eu faço as minhas regras, mas ela é falsa, porque na verdade você está sendo manipulado por uma voz, ou a voz do mundo, ou a sua voz do coração, ou a voz do diabo. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas no meio disso tudo, tem uma voz que sussurra, ela é suave, ela cria um ambiente de fé. Como nós podemos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, o verso 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa voz, ela gera fé. Essa voz nos faz acreditar que eu não preciso viver baseado nas minhas próprias vontades ou naquilo que o outro está dizendo. Essa voz, ela sempre me coloca e me mantém no centro da vontade de Deus. Como o próprio Isaías, o profeta diz, quer você ande para a direita ou para a esquerda, sempre existirá uma voz que dirá, esse é o caminho, andai por ele. A grande questão é, quem nós estamos ouvindo? Essa voz nos traz paz, a voz de Deus nos traz convicção, esperança, nos impulsiona a viver os propósitos divinos. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Aprenda a discernir a voz de Deus. Você já entendeu que nós temos 3 adversários? Não é só o diabo. Tem outros adversários competindo pela sua atenção. É o mundo. É você mesmo. Porque essa carne não melhora. Essa carne, irmão, só piora. Tem uma natureza adâmica ainda gritando dentro de você. E ela não se submete às coisas de Deus. Por isso nós precisamos nos tornar homens, mulheres espirituais. Porque quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Mas quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha família. Não estou dizendo que você não tem que fazer. E Jesus também não disse que você não tinha que fazer isso. Mas você só precisa entender quem é o rei do seu coração. Porque Ele nos disse que Ele deveria ser o primeiro. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas, elas são acrescentadas. Quem corre atrás das coisas são os pagãos. Os filhos recebem do Pai. Então, baseado, irmãos, na poderosa história do profeta Elias e da viúva Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17, versos 7 até o 16, eu não vou ler
todos esses versículos, mas nós vamos passar por eles. Mas eu gostaria muito que você lesse, se debruçasse sobre o capítulo 17, mais especificamente sobre os versos 7 até o 16, amém? Eu quero apresentar para você 4 coisas extraordinárias que o Senhor, que acontecem quando Deus fala. Quando Deus fala, 4 coisas extraordinárias acontecem. Muitas coisas acontecem, mas eu quero destacar 4 nessa noite. Quando Deus fala, Ele traz direção. Ele traz direção, você não anda perdido. Quando Deus fala, você encontra o caminho. Quando Deus fala, você sabe por onde andar. Quando Deus fala, você não está perdido. 1 Reis, capítulo 7, verso 8 ao 9. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. A voz de Deus, que nos fala nos dias de hoje, nos dá direção clara, especialmente, irmãos, em tempos de calamidade, em tempos de necessidade extremas, quando parece que nos falta tudo, em que as fontes secaram, que era o caso de Elias. Não estava chovendo, as fontes estavam secas, não havia comida, estava escasso tudo. Elias, ele foi direcionado por Deus a Sarepta, para a casa de uma viúva. Ali Deus usou uma viúva para sustentá-lo. Quando nós não sabemos, irmãos, para onde ir, quando nós não sabemos o que fazer, o melhor caminho é ouvir a voz de Deus. O que o Senhor quer, para onde o Senhor está me levando. A voz de Deus nos mostra um caminho, nos aponta o próximo passo, para onde nós vamos. É como um GPS que nós colocamos e ele calcula a nossa rota, mas ainda assim nós às vezes queremos dar um de esperto e dizer: não, peraí, não é bem esse caminho, eu vou passar por aqui porque eu conheço esse caminho. E então o GPS diz para você: recalculando a rota. Sempre há tempo para recalcular a sua rota. Deus está falando com você nessa noite. Quando nós não sabemos para onde ir, quando os recursos se acabam, quando a esperança parece se esvair, a voz de Deus nos mostra o caminho. O caminho. Salmo 32, no verso 8, a palavra de Deus vai dizer: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Esse é o nosso Deus, Ele cuida de você. É como um pai que pega a criança pela mão, e Ele vai então percorrendo a jornada conosco. Porque eu vou andar só se eu posso andar acompanhado do meu Deus, ouvindo a voz dEle. Quanto mais distante de Deus eu estou, mais longe a sua voz fica. Quanto mais perto eu estou, mais audível e distinguível é a voz do meu amado. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus porque você está distante. Estar perto não é estar ao lado. Você está entendendo? Tiveram muitas pessoas que andaram perto de Jesus, mas apenas algumas que estiveram ao lado de Jesus. Você está entendendo? Quando você está perto, você é direcionado. Vá por aqui, faça isso. Vá por aqui, pegue o peixe, tira a moeda do peixe, joga a rede do outro lado. Vamos para cá, vamos para lá, prepare isso, prepare aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas muitas vezes nós não queremos estar perto, por causa do nosso coração órfão. Porque, não, eu faço das minhas vezes.
eu sempre lutei, sempre conquistei. Então ter alguém que me dirija e que me diga o que eu devo ou não fazer, isso não entra na minha cabeça. É por isso que muitos de nós evangélicos brasileiros estamos vivendo um pseudo-evangelho, o evangelho em que Deus não é o meu Senhor, Deus é aquele que faz o que eu peço. Nós precisamos ser dirigidos por Deus, permitir que Deus fale conosco, permitir que Deus nos conduza na direção em que Ele quer. A segunda coisa que acontece quando Deus fala, Ele traz certeza, não há dúvida. A dúvida não provém de Deus. Quem coloca dúvidas no nosso coração não é o Senhor. Quem chegou com dúvidas para o próprio Jesus, depois de Jesus ter sido batizado por João Batista, passado um tempo em jejum, e dizendo: olha, se você é quem você diz que você é, então transforme essas pedras em pães. Não foi Deus, foi o diabo. Quem colocou dúvida no coração de Eva, sobre o que Deus, as intenções de Deus, a privá-los daquela árvore, não foi o Senhor, foi o diabo. A dúvida não pressupõe fé, a dúvida pressupõe incredulidade, e o pai de toda a incredulidade continua sendo o pai da mentira, o capiroto, Bojá, o rei da garfada, o que você quiser. 1 Reis, capítulo 17, verso 12, a palavra de Deus vai dizer: ela porém respondeu, a viúva: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite em uma botija. Eu estou colhendo 2 gravetos, para levar para casa, e preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Aquela mulher tinha uma certeza na vida: a gente vai comer essa comidinha e depois a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Ela não estava mentindo, isso é uma certeza. Mas o Senhor é aquele que muda a nossa realidade, e nos faz ter convicção naquilo que a nossa certeza não tinha. O Senhor, Ele é o Deus de toda provisão. Não é o cenário caótico brasileiro, tampouco aquele que nos governa, as intenções daquele que nos dirige. Ainda quem está no controle das nossas vidas é o Senhor soberano de tudo. A voz de Deus traz convicção e segurança, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Não fazia sentido para aquela mulher: eu só tenho um punhado de farinha, eu só tenho um pouco de azeite, só dá para eu e para o meu filho, como é que vai fazer isso? A viúva, irmãos, de Sarepta tinha apenas um punhado, um pouco, mas a palavra de Elias, vinda do Senhor, trouxe certeza ao coração daquela mulher: a provisão não iria acabar. A incredulidade nos faz acreditar naquilo que estamos vendo. Então, se eu doar, eu não vou ter. Isso nos impede de viver generosidade, isso nos impede de viver o extraordinário, isso nos impede de viver milagre. Provisão é milagre de Deus para nós. 1 Reis, capítulo 17, verso 14, vai dizer, olha, o verso 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A certeza, irmãos, que a voz de Deus nos dá, não se baseia naquilo que vemos, não se baseia naquilo que nós enxergamos, mas naquilo que nós acreditamos. Ou acreditamos ou enxergamos, mas se acreditamos, o Senhor muda o que nós vemos, porque agora eu não vejo mais com os meus olhos naturais, agora os meus olhos espirituais se abrem, e agora eu consigo ver o que antes não via. Eu consigo ver provisão, cuidado e segurança.
Se você não tem visto isso, talvez você precisa mudar a maneira como você vê Deus e a maneira com que você está ouvindo Deus. Porque Deus ainda provê, Deus ainda cuida, Deus ainda traz convicção. Uma vez um homem muito rico de Poconé, dono de uma mineradora, ele começou a caminhar conosco, e um dia eu estava jantando com ele, e ele falou assim para mim: pastor, sabe de uma coisa? Eu estou impressionado, estava pensando essa semana. Ele fala: meu irmão, eu nunca vi um crente debaixo da ponte. Que coisa mais diferente, pastor. Ele falou: deve ser aquilo que o povo fala, né, pastor? Que o justo não mendiga o pão. Você está entendendo, irmãos? Talvez você não tenha tudo que você queria, mas você tem tudo que é necessário para viver, porque o nosso Deus nos provê. Aquela mulher não tinha quase nada, mas até o nada que ela tinha, Deus usou para prover outros. Então para de reclamar do que você tem, graças a Deus pelo que você tem. A gratidão multiplica, a gratidão abre portas, a gratidão, irmãos, te coloca sobre outros lugares, a gratidão traz provisão, mesmo em terra de sequidão, porque a promessa foi: olha, eu estou dizendo da parte de Deus, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, até quando a chuva vier, não vai faltar. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Você está entendendo? Quem governa a sua vida não é Mamon, quem governa a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Se nós vivermos por dois senhores, iremos agradar um e aborrecer o outro. Deus ainda fala conosco. Coragem é a terceira coisa que acontece quando Deus fala. Coragem, coragem, vira para o irmão que está do seu lado: coragem, coragem, não desfaleça a sua fé, coragem. Os dias são ruins, os dias são maus, mas o nosso Deus ainda está no controle de tudo. Ele disse: no mundo nós teríamos aflições, contudo, tenham ânimo, coragem, coragem. Nós precisamos de coragem para viver, irmãos. Nos dias em que nós estamos vivendo, precisamos de coragem. Mas a coragem vem quando nós ouvimos a voz de Deus. No capítulo 17, no verso 15, do texto que estamos meditando, no versículo 15, a mulher, a viúva de Sarepta, ela vai e diz: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Meu irmão, para você fazer o que Deus está fazendo, falando para você fazer, você precisa ter coragem. Coragem está atrelada à fé. Coragem não é a ausência do medo, coragem é suplantar o medo, coragem é encarar o medo de frente. Sabe, eu tenho medo, pastor, que vai faltar, mas eu tenho coragem em Cristo Jesus. Eu acredito que Ele é capaz de fazer o que Ele disse que vai fazer. É como Pedro disse: Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo. Eu estou apavorado, parece uma assombração, mas se é o Senhor, eu vou. Coragem, irmãos, não é ausência de medo, coragem é enfrentar medo. A voz de Deus nos capacita a agir, apesar do medo, apesar do receio, apesar de achar que vai faltar, apesar da insegurança ou da dúvida. Ela nos encoraja a fidelidade, a convicção. Eu vou, porque se Deus disse, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora tenha certeza de que você está ouvindo Deus.
coragem. A viúva, irmãos, mesmo com a morte iminente batendo a porta, ela agiu em obediência à palavra de Deus. Quando você obedece, seu coração se enche de coragem. Eu vou, agora eu vou, entendeu? Josué capítulo 1 verso 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu irmão, por que a dúvida? Se não há coragem é porque tem dúvida. Por que a dúvida? Deus não disse que estaria com você, Deus não disse que estaria acompanhando você. Por que a dúvida? Por que o medo? Por quê? Deus não nos deu um espírito de medo, de timidez, mas de ousadia, de poder, de equilíbrio, de amor, coragem. A voz de Deus elimina o medo, a voz de Deus suplanta o medo. Mas eu preciso dar passos de fé. A quarta coisa que acontece quando Deus, Ele fala conosco, é que o impossível acontece. O impossível acontece. Porque Deus, irmãos, não é um Deus que se limita às impossibilidades. Deus é um Deus para quem as impossibilidades não existem. A sua voz, irmãos, torna o impossível realidade. Irmãos, pensa comigo. Os homens, mulheres saindo do Egito. Estou saindo do Egito. E aí vem Faraó atrás, está na frente o Mar Vermelho. Impossibilidade, sim ou não? Tem como sair dessa situação? Tem como? Humanamente tem como? Vamos morrer. O cenário é certo, sim ou não? E eles ouvem Deus. Moisés diz: Deus, e aí? E o Deus diz: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Mete o cajado na água, o mar se abre. Mas irmão, pensa comigo. Eles começaram a dar passos de fé. Mas foi assim, irmãos? É um riachinho? É um córrego? É um córregozinho? Você, passei. Nós estamos falando de quilômetros. Pensa numa maratona, 15 quilômetros, 10 quilômetros. E tudo que esses homens estão vendo aqui é terra molhada. Aqui, um mundo de água do lado, que se caísse, esmagar eles. Eles dão passo. Irmãos, coragem para viver o impossível. Você está entendendo? Você precisa dar passos de fé para que você viva o que ninguém está vivendo. Pensa comigo, irmãos, aquele povo andando e vendo, não, isso não é possível. Jesus, olha o tamanho desse rapaz, olha isso aqui, meu Deus. O impossível com Deus é realidade. Isso aos olhos humanos era impossível, com Deus é realidade. A farinha, irmãos, e o azeite daquela viúva não acabaram. O filho morto dela, você vai ler na história, ele ressuscitou pela oração de Elias. Aquela mulher teve que superar uma outra calamidade. O filho morreu, Elias ora, ele ressuscita. Verso 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu, ele reviveu. Deixa eu te falar, o que precisa ser revivido na sua vida? O que precisa voltar à vida na sua vida? De repente seja o seu casamento, de repente seja a sua vida financeira, de repente seja a saúde, de repente seja a crença.
a fé. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a vida volta. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a vida retorna, ela renasce, nós florescemos de novo. Quando Deus fala, irmãos, a lógica humana, ela é superada, e o milagre se manifesta, porque o nosso Deus é um Deus em que o impossível é a sua especialidade. Lucas 1, verso 37, o Evangelho vai dizer: pois nada é impossível para Deus. O que é impossível aos seus olhos? Nada é impossível para Deus. Nada. O impossível é só uma questão de mudança de perspectiva. Se você olhar pela perspectiva do céu, tudo se torna possível. Mas você não é apenas um ser humano qualquer. Você tem o Espírito de Deus. Você é um cidadão dos céus. Você tem acesso ao que o céu tem para derramar sobre a sua vida. Então para de olhar na perspectiva humana e começa a olhar com os olhos da fé. Porque tudo é possível ao que crê. Por que eu não estou crendo? Porque não estou ouvindo. Porque quando eu ouço, a fé nasce. Por que eu não estou acreditando? Porque eu não estou ouvindo. Quem eu estou ouvindo nesses dias? Meu irmão, não é o que os outros estão falando sobre Deus, não é o que, sabe, o meu pastor está falando sobre Deus, mas o que Deus está falando comigo. Porque nós passamos da fase da lei, o véu foi rasgado de alto a baixo. Hebreus 4,16 diz que nós podemos entrar no trono da graça com confiança, mas ainda estamos pedindo para Moisés: Moisés, fala com Deus. Enquanto Jesus está nos ensinando e dizendo: vá para o quarto, fecha a porta, teu pai de te ver no secreto, te recompensa no secreto. Deus fala conosco. A maior recompensa do secreto é ouvir Deus no secreto. Para concluirmos, irmãos, nessa noite, o Senhor está nos convidando para ouvir e viver o impossível. Você crê nisso? Nessa noite, Deus está te convidando para ouvir e viver o impossível. Pensa comigo. Num episódio em que Jesus ele está andando sobre as águas. O texto narra que os discípulos ficaram apavorados. Eles preferiram acreditar que era uma assombração. Os judeus acreditavam em assombração. Então não era uma coisa ilógica, eles acreditavam. E então estava vindo esse cara andando sobre as águas, e os discípulos apavorados dentro do barquinho. Pedro disse: o Senhor falou: por que vocês estão apavorados? Ouviu? Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. Quando eu ouço, isso se abre para viver o impossível, para viver milagres, para viver o extraordinário. O convite de Jesus para nós hoje é para ouvir e viver o impossível. Mas para viver o impossível, a condição é que eu ouça. Deus está falando com você nessa noite. E quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração.